Oi, galera, tudo bem? Aqui é a professora Giovana. Bem, pessoal, agora nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre rotação, translação, né? Aqui, só para retomar, na semana passada nós aprendemos sobre o movimento de translação. Esse movimento de translação, eu até desenhei na lousa para quem estava na escola. Aqui, na verdade, não existem quatro planetas, mas são quatro momentos em que o planeta está em posição diferente em relação ao Sol. Então, vamos iniciar por aqui, por exemplo. Nesse momento, a gente tem que lembrar que aqui é a linha. Deixa eu colocar esse aqui no. Colocar aqui que eu posso mexer, né? Isso. É importante a gente lembrar aqui que aqui a gente tem a linha do Equador, onde a professora marcou mais ou menos. Tudo que está acima da linha do Equador é norte, tudo que está abaixo da linha do Equador é sul, certo? Reparem que a radiação solar está mais na parte de baixo da linha do Equador do que na parte de cima. Portanto, nesse momento, no momento de translação em que a Terra está nessa posição em relação ao Sol, é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte, tá? Só para lembrar então que o verão no hemisfério sul, deixa eu só ver como que eu faço para escrever aqui, ele começa ali por volta de 21 do 12, pode variar entre 20, 21 ou 22 do 12, tá? Daí nós temos depois a Terra, ela continua girando, ela nesses 3 meses depois, ela já está em outra posição em relação ao Sol. Certo, pessoal? Nessa posição aqui, que ela está em relação ao Sol, a radiação solar vai incidir diretamente na linha do Equador. Então, não vai ser nem verão nem inverno, nem no hemisfério norte, nem no hemisfério sul, porque não está tendo mais radiação no hemisfério norte, nem o hemisfério sul está recebendo mais radiação. Então, nós temos o outono, tá? Então, se no dia 21 do 12 começamos o verão, e são 3 meses para cada estação, 21 do 1, um mês, 21 do 2, 2 meses, 21 do 3, aqui começa o outono no hemisfério sul. Pode começar entre 20 até 22, depende, tem essa variação por conta do ano bissexto e assim por diante. 3 meses depois, a Terra continuou girando e agora a Terra, o planeta, está num outro momento, num outro formato em relação ao Sol. Reparem que agora a radiação solar está incidindo sobre o hemisfério norte. Então, gente, é verão agora no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Se é inverno no hemisfério sul, aqui nós temos o dia 21. Peraí. Aqui, o nosso inverno começa no dia 21. Deixa eu só tentar colocar aqui a letra. Aqui, consegui. No dia 21 do 6. Lembrando que pode variar entre o dia 20 a 22 do 6, né? A Terra continua girando, fazendo o seu movimento de rotação, de translação, perdão, que é o movimento ao redor do Sol, e 3 meses depois a Terra já está em outro momento em relação ao Sol. Nesse momento, novamente a radiação solar está incidindo sobre a linha do Equador, então não é nem inverno nem verão. A gente tem o outono no hemisfério norte e a primavera no hemisfério sul. Tá? Então, esse é o movimento de translação, dura 365 dias e 6 horas. Como não dá para a gente comemorar 6 horas, porque senão nós comemoraríamos o ano novo às 6 horas da manhã do dia 1º, a gente aguarda 4 anos e a gente soma essas 6 horas durante 4 anos. Somamos o primeiro ano 6, segundo ano dá 12 horas, terceiro ano, no quarto ano a gente tem 24 horas somadas. Somando essas 6 horas por 4 anos, a gente tem um dia inteiro, que 24 horas equivale a um dia. Aí nós colocamos essas 24 horas no dia 29 de fevereiro e chamamos o dia 29 de fevereiro de ano bissexto, tá? Então, o que é o ano bissexto? É a soma daquele movimento de translação que a gente dê, porque ele não é exato, 365 dias exatos. O movimento de translação demora 365 dias e 6 horas. Então, essas 6 horas a gente vai somando, depois de 4 anos a gente tem 24 horas, coloca essas 24 horas no dia 29 de fevereiro e chamamos de ano bissexto. Quando o seu time ganha 2 vezes, ele é bicampeão.
bissexto porque tem 2 6, fica 366 dias ano bissexto, tá? Então é isso, pessoal. Essa foi a retomada da semana passada. Agora nós vamos falar um pouquinho dessa semana. Talvez a aula fique um pouquinho mais longa, mas eu precisava fazer essa retomada. É, essa semana eu trouxe para vocês, então, vamos para essa semana, 1 a 5 do 3, o exercício 14 em diante, tá? Ó, página 152. Só que para que a gente possa fazer esse exercício, a gente tem que aprender sobre esse conceito. O que é um climograma? Isso aqui é um climograma, gente. Climograma é uma forma da gente mostrar por meio de um gráfico quanto de chuva e qual é a temperatura daquele lugar, ok? Então, todos os lugares, todas as regiões têm seu climograma. Por exemplo, São Paulo tem seu climograma, né? Quanto que chove em média em São Paulo e qual a temperatura média de lá. Então, eu vou mostrar para vocês que eu trouxe aqui um climograma de São Paulo. Anotem. As barras, as colunas, perdão, as colunas representam a chuva e a linha representa a temperatura. Então, nós vamos fazer uma análise desse climograma aqui juntos, de São Paulo, ó. Em São Paulo, em janeiro, chove muito, tá vendo? Chove bastante, ó, certo? Isso em milímetros. Já a temperatura também ela é média, entre 20 e 25 graus. Ó, a temperatura é a parte da linha. Já em São Paulo, em fevereiro, já chove menos, a temperatura se mantém. Em março, em São Paulo, a temperatura cai e a quantidade de chuva também. Abril, maio, junho, julho e agosto, a gente tem muito menos chuvas em São Paulo e a temperatura despenca. Até porque a gente sabe que aqui começa o nosso inverno, né, em junho. E depois a gente tem novamente a temperatura subindo até o final do ano e a chuva volta a ter. Lembrando que a gente está hoje, estamos começando março, então a gente ainda está tendo bastante chuva em São Paulo. O nome desse gráfico é climograma, tudo bem? É uma forma da gente analisar como é o clima daquele lugar. Agora eu trouxe um climograma de estados da região sul, por exemplo, Paraná e Porto Alegre. Reparem, a região sul está em outra zona climática. Nós já aprendemos o que é zona climática, certo? As 3 zonas climáticas são tropical, temperadas e polares. As zonas tropicais são as zonas mais quentes, as temperadas são zonas quentes no verão e frias, bastante frias no inverno, e as polares são zonas frias, independente se for verão ou inverno. Ok. Então, lembrando que Curitiba, lá no Paraná, fica na zona temperada. Então, lá é mais frio, né? Reparem nas temperaturas como elas chegam aqui, ó, a um pouquinho mais de 10 graus, ó, certo? E tem muito menos chuva. Porto Alegre, nós também temos temperatura bem baixa no inverno, lembrando que junho é o nosso inverno, por isso que sempre as temperaturas estarão mais baixas. E aí eu trouxe agora o último climograma, que é do Piauí. Então eu fiz questão de trazer um climograma de São Paulo, que é da região sudeste, um climograma da região sul, que aí eu trouxe Curitiba e Porto Alegre, e um climograma da região nordeste, para que vocês percebam como é diferente. Reparem que no Piauí as temperaturas estão acima de 25 graus o ano inteiro. O ano inteiro as temperaturas ficam acima de 25 graus. Mesmo no inverno não há queda de temperatura, tá? A única diferença que nós temos no Piauí é que nos primeiros meses do ano há bastante chuva, nos meses do meio ali, menos chuva, e no finalzinho, em dezembro, começa a ter chuva de novo. Tudo bem? Então, climograma é uma forma de medir como é o clima daquele lugar. As colunas significam chuva, a linha significa temperatura. Agora é com vocês, pessoal. Eu deixei os exercícios aqui, ó. As diferenças indicadas acima implicam maior ou menor facilidade para a leitura dos climogramas, por quê? Você vai olhar esse climograma e você vai olhar esse. Aí você vai dizer se é mais fácil ler o primeiro ou se é mais fácil ler o segundo e por quê, tá bom? B. Em que zona climática se encontra a cidade de Acaça, Congo e Belém, Brasil? São zonas climáticas diferentes. Por isso que os climogramas são muito diferentes.
certo? E aí você vai ter que fazer uma pesquisa e para poder responder. As temperaturas médias anuais são similares ou muito diferentes? Por quê? Gente, eles ficam em zonas climáticas diferentes, então você vai ver que vai ter temperatura muito baixa aí e vai ter temperatura alta em Belém, e aí você vai pesquisar e vai descobrir certinho, tá? As precipitações se distribuem de forma similar, ou seja, parecidas, durante o ano nas duas cidades? Precipitação são essas colunas. A palavra precipitação na geografia significa chuva, tá bom? Então, tá igual? Tá similar? Você acha que sim? Você acha que não? Lembrando que esse exercício é exatamente isso, para que você possa fazer a leitura, aprenda a fazer a leitura desses climogramas, que são gráficos, tudo bem? Então, responda aí e depois que você responder essas questões, você vai lá no fórum e coloque quais informações encontramos em um climograma. Observe os climogramas de São Paulo, Piauí e Curitiba e justifica o que causa as diferenças de precipitações e temperaturas desses locais. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a nossa aula da semana. Eu estou à disposição caso hajam dúvidas. Fiquem bem, se cuidem, um abraço e até a próxima. Façam todas as atividades, ok? Eu fico aguardando para fazer a correção. Tchau, pessoal!